Capítulo 4. 2 semanas mais tarde, Brouwer estava sentado em seu consultório, vestindo seu jaleco branco, lendo uma carta de Lois Salomé. Caro Dr. Brouwer, nosso plano está funcionando. O professor Overbeck concorda plenamente com nosso parecer de que a situação é de fato perigosíssima. Ele nunca viu Nietzsche em pior situação. Ele exercerá toda a influência possível para persuadi-la a se consultar com o Senhor. Nem eu nem Nietzsche jamais esqueceremos sua gentileza nesse período de nossa necessidade. Lois Salomé. Data: 23 de novembro de 1882. Nosso plano? Nosso parecer? Nossa necessidade? Nossa! Brouwer largou a carta. Tendo-a lido talvez pela 10ª vez após a chegada uma semana antes, e apanhou o espelho sobre a escrivania para se observar dizendo nosso. Viu um pedaço de lábio fino e roseu circundado em um pequeno buraco preto em meio a cerdas castanho avermelhadas. Abriu mais o buraco e observou lábios elásticos se estenderem em torno de dentes amarelícidos que despontavam de suas gengivas como lápides semi-enterradas. Cabelo e buraco, chifre e dentes. Ouriço, lontra, macaco. Joseph Brouwer. Detestava a visão de sua barba. Naquela época, homens barbeados eram vistos com uma frequência crescente nas ruas. Quando ele teria coragem de barbear aquela desordem peluda? Detestava também o insidioso afloramento de fios grisalhos em seu bigode, no lado esquerdo do queixo e em suas costeletas. Essas cerdas grisalhas eram, ele sabia, a vanguarda de uma invasão implacável e fria. Não haveria como deter a marcha das horas, dos dias, dos anos. Brouwer odiou todo o reflexo no espelho. Não apenas a onda grisalha e os dentes e cabelos animalescos, mas o nariz adunco, como que tentando alcançar o queixo, as orelhas absurdamente grandes, e a enorme fronte careca. A calvície começara ali, e sem piedade, abrira caminho para trás, exibindo uma calva vergonhosa. E os olhos? Brouwer se acalmou e olhou para dentro de seus olhos. Sempre lograva encontrar juventude ali. Piscou. Muitas vezes piscava e acenava para si mesmo, para seu verdadeiro eu, para o Joseph de 16 anos habitando naqueles olhos, naquele dia. Porém, nenhuma saudação do jovem Joseph. Pelo contrário, os olhos de seu pai o fitaram, olhos velhos e cansados cercados de pálpebras enrugadas e avermelhadas. Brouwer observou fascinado a boca de seu pai formar um buraco e dizer nosso, 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 com uma frequência crescente. Brouwer pensava no pai. Leopold Brouwer estava morto havia 10 anos. Falecera aos 82 anos, 42 anos mais velho do que Joseph agora. Largou o espelho. 42 anos restantes. Como suportaria mais 42 anos? 42 anos esperando os anos passarem. 42 anos filtrando, seus olhos envelhecendo. Haveria escapatória da prisão do tempo? Ah! Ser capaz de recomeçar? Mas como? Onde? Com quem? Não com Lois Salomé. Ela era livre e poderia adejar, quando um bem entendesse, para dentro e para fora da prisão dele. Mas nada seria nosso. Com ela, nunca nossa vida, nossa nova vida. Tampouco, ele sabia, voltaria a ter com Berta algo nosso. Sempre que conseguia escapar das velhas e circulares lembranças de Berta, a fragrância de amêndoa da cutis, a intumescência dos seios sob o vestido, o calor do corpo ao se reclinar sobre ele quando entrava em transe. Sempre que conseguia retroceder e adquirir uma auto-perspectiva, percebia que o tempo todo Berta fora uma fantasia. Pobre, amorfa, louca Berta. Sonho tolo pensar que eu poderia completá-la, moldá-la, de sorte que ela, por sua vez, pudesse me dar. O quê? Eis a questão. O que eu estava esperando dela? De que eu careceria? Não tinha uma vida boa? Com quem lamentar que minha vida me levasse irrevogavelmente a uma senda cada vez mais estreita? Quem há de compreender meu tormento, minhas noites insones, meu flerte com suicídio? Afinal, não tenho tudo com o que se pode sonhar. Dinheiro, amigos, família, uma bela e encantadora esposa, renome, respeitabilidade. Quem me confortará? Quem se absterá de formular a pergunta banal?
Que mais no mundo se lhe faz preciso? A voz de Frau Becker anunciando a chegada de Friedrich Nietzsche surpreendeu Brauer ainda que o esperasse. Robusta, baixa, cabelos grisalhos, vigorosa e usando óculos, Frau Becker cuidava do consultório de Brauer com precisão espantosa. De fato, desempenhava seu papel tão consumadamente que não restavam indícios da Frau Becker privada. Nos 6 meses desde que contratara, não trocaram nenhuma palavra pessoal, embora ele tentasse, não conseguia se lembrar do prenome dela, ou imaginá-la em qualquer outra tarefa além das de enfermeira. Frau Becker, em que piquenique? Lendo New Free Press, matutino? Na banheira? A atarracada Frau Becker desnuda? Montando um cavalo? Com respiração ofegante devido à paixão? Inconcebível. Contudo, embora repudiasse como mulher, Frau Becker era uma observadora astuta, e Brauer aprendera a valorizar suas impressões iniciais. Que impressão a senhora tem desse professor Nietzsche? Doutor, ele tem a conduta de cavalheiro, mas não se traja como tal. Parece acanhado, quase humilde, de modos gentis, bem diferente de muitos dos cavalheiros e das damas que aqui vêm. Por exemplo, aquela dama russa de 2 semanas atrás. O próprio Brauer notara uma gentileza na carta do professor Nietzsche solicitando uma consulta. Conforme confiesse ao Dr. Brauer, dentro das 2 semanas seguintes, se é que seria possível. Segundo explicou em sua carta, Nietzsche viajaria a Viena expressamente para fins de uma consulta. Até receber a resposta, permaneceria na Basileia com seu amigo, o professor Overbeck. Brauer sorriu ao constatar a carta de Nietzsche com os despachos de Lois Salomé, ordenando-lhe que estivesse disponível à conveniência dela. Enquanto esperava Frau Becker conduzir Nietzsche para dentro, Brauer esquadrinhou sua escrivania e de súbito notou, alarmado, os 2 livros que Lois Salomé lhe dera. Durante uma meia hora livre no dia anterior, os havia folheado e os deixara descuidadamente à vista. Percebeu que se Nietzsche os visse, o tratamento terminaria antes de começar. Seria impossível explicá-lo sem mencionar Lois Salomé. Que descuido incomum, pensou Brauer. Estarei tentando sabotar este empreendimento? Rapidamente enfiando os livros em uma gaveta da escrivania, levantou-se para saudar Nietzsche. O professor não era absolutamente o que esperara com base na descrição de Low. Seus modos eram gentis, e embora com um físico sólido, cerca de 1,70, 1,80 e 70 ou 80 quilos, seu corpo tinha algo de curiosamente insubstancial, como se fosse possível passar a mão atrás dele. Trajava um paletó preto e quase tão pesado como um uniforme militar. Sob a jaqueta, trazia um pesado suéter marrom de camponês que lhe cobria quase por completo a camisa e a gravata de cor malva. Ao se darem as mãos, Brauer notou a pele fria e o frágil aperto de mão. Bom dia, professor. Mas não tão bom para viajantes, imagino. Não, doutor. Nada bom para viajar. Não no estado que me traz aqui. Aprendi a evitar tal clima. Somente sua excelente reputação me atrai para tão ao norte no inverno. Antes de se sentar na cadeira de Brauer lhe indicou, Nietzsche agitadamente pôs uma pasta bojuda e puída, primeiro num lado da cadeira e depois no outro, aparentemente procurando um lugar adequado para repousá-la. Brauer sentou-se em silêncio e continuou a inspecionar seu paciente, enquanto este se acomodava. A despeito da aparência modesta, Nietzsche transmitia uma forte presença. Era a cabeça poderosa que chamava a atenção, especialmente seus olhos castanhos claros, mas extraordinariamente intensos e profundamente assentados sob uma crista orbital proeminente. O que Lois Salomé dissera sobre os olhos dele? Que pareciam olhar para dentro, como que para um tesouro oculto. Sim, Brauer pôde percebê-lo. Os cabelos castanhos e brilhantes de seu paciente estavam cuidadosamente penteados. Afora um longo bigode, que caía qual avalanche sobre seus lábios, e em cada canto da boca até o queixo. Estava barbeado. O bigode evocou em Brauer uma sensação de afinidade. Sentiu o impulso quixotesco de advertir o professor para não comer uma torta vienense em público, especialmente coberta de creme chantilly, para não ter que ficar limpando o bigode com o pente depois. A voz suave de Nietzsche surpreendeu. A voz em seus 2 livros fora vigorosa, ousada e impositiva, quase estridente.
Repetidas vezes Brauer iria encontrar essa mesma discrepância entre o Nietzsche de carne e osso e o Nietzsche do papel e da pena. Com exceção da breve conversa com Freud, Brauer pouco pensara sobre essa consulta em comum. Agora, pela primeira vez, questionou seriamente a sensatez de estar envolvido naquele caso. Lou Salomé, a enfeitiçante, a grande conspiradora, estava longe. Em seu lugar sentava-se aquele professor Nietzsche enganado, e que de nada suspeitava. Dois homens manipulados para um encontro sob falsos pretextos por uma mulher que agora, sem dúvida, já estaria metida em nova intriga. Não se sentia entusiasmado por essa aventura. Mesmo assim, é hora de esquecer tudo isso, pensou Brauer. Um homem que ameaçou se suicidar tornou-se meu paciente, e devo conceder-lhe minha total atenção. Como foi sua viagem, professor Nietzsche? Pelo que entendi, acaba de chegar da Basileia. Essa foi minha última parada, Nietzsche respondeu, rijo em sua cadeira. Toda a minha vida se tornou uma viagem, e começo a sentir que meu único lar, o único lugar familiar para onde sempre retorno, é minha doença. Não era um homem para conversas miúdas, refletiu Brauer. Então, professor Nietzsche, passemos imediatamente a investigar sua doença. Não seria mais eficiente examinar estes documentos? Nietzsche tirou de sua pasta uma outra pasta de papéis, pesada e atulhada. Tenho estado doente, talvez por toda a vida, porém mais gravemente na última década. Eis os relatórios completos de minhas consultas anteriores. Posso abrir? Brauer fez que sim com a cabeça e Nietzsche abriu a pasta de papéis, estendeu o braço sobre a escrivania de Brauer e pôs todo o conteúdo. Cartas, diagramas de hospital e exames de laboratório, diante do médico. Brauer correu os olhos pela primeira página, que continha uma lista de 24 médicos e a data de cada consulta. Reconheceu vários nomes suíços, alemães e italianos proeminentes. Alguns destes nomes são de meu conhecimento. Todos excelentes médicos. Vejo 3, Kessler, Turing e Koenig. Conheço bem. Eles estudaram em Viena, conforme insinua o professor Nietzsche. Seria insensato ignorar as observações e conclusões desses excelentes homens. Porém, há uma grande desvantagem em começar por eles. Autoridade demais, excesso de opiniões e conclusões prestigiadas oprimem nossos poderes de síntese imaginativa. Por uma razão semelhante, prefiro ler uma peça antes de vê-la encenada. E certamente antes de ler as críticas. Ao que lhe consta, esse não é o caso no seu próprio trabalho? Nietzsche pareceu surpreso. Bom, pensou Brauer, professor Nietzsche precisa ver que sou uma espécie diferente de médico. Ele não está acostumado com médicos que conversam sobre construtos psicológicos ou perguntam inteligentemente sobre o trabalho dele. Sim, respondeu Nietzsche. É uma consideração importante no meu trabalho. Meu campo original é a filologia. Minha primeira nomeação, minha única nomeação, foi como professor de filologia na Basileia. Tenho um interesse especial pelos filósofos pré-socráticos, e com eles sempre achei crucial retornar ao texto original. Intérpretes de textos são sempre desonestos. Não intencionalmente, é claro, mas não conseguem transcender seu próprio contexto histórico. Aliás, nem seu próprio contexto autobiográfico. Mas não estar propenso a homenagear os intérpretes não torna a pessoa impopular na comunidade filosófica acadêmica? Brauer sentiu-se confiante. A consulta ia de vento em pompa. Embarcara bem no processo de persuadir Nietzsche de que ele, seu novo médico, era um espírito afim com interesses afins. Não seria difícil seduzir esse professor Nietzsche. Brauer via realmente como sedução atrair seu paciente para um relacionamento que não procura de modo a obter uma ajuda que não solicitara. Impopular? Sem dúvida. Tive que renunciar à minha cátedra 3 anos atrás, devido à minha doença. A mesma doença ainda sem diagnóstico que me traz hoje aqui. Mas mesmo que gozasse de perfeita saúde, creio que minha desconfiança em relação aos intérpretes acabaria me transformando num convívio importuno à mesa acadêmica. Mas, professor Nietzsche, se todos os intérpretes são limitados por seu contexto autobiográfico, como o senhor escapa da mesma limitação no seu trabalho? Primeiro, respondeu Nietzsche, é preciso identificar a limitação. Depois é preciso aprender a ver de longe. Embora às vezes, infelizmente,
A gravidade da minha doença prejudica a perspectiva. Não passou despercebido de Brouwer que era Nietzsche, e não ele quem mantinha a discussão centrada na doença dele, que era, afinal, a raison d'être daquele encontro. Haveria talvez uma reprovação sutil nas palavras de Nietzsche. Não force a barra, Joseph, lembrou a si mesmo. A confiança de um paciente em um médico não deve ser explicitamente buscada. Ela se seguirá naturalmente de uma consulta competente. Embora muitas vezes autocrítico em várias áreas de sua vida, Brouwer tinha suprema confiança em si como médico. Não seja bajulador, superior, maquinador ou estrategista. Seus instintos lhe aconselharão. Simplesmente, haja de acordo com sua forma profissional habitual. Retornemos ao nosso Mr. Professor Nietzsche. Eu quis dizer que prefiro fazer uma anamnese e um exame antes de examinar seus registros. Então, em nosso próximo encontro, tentarei lhe fornecer uma síntese o mais abrangente possível. Brouwer pôs um bloco de papel em branco diante dele na escrivania. Sua carta me informou algumas coisas sobre seu estado. Tem tido cefaleias e sintomas visuais há pelo menos 10 anos, e raramente se livra da doença, que, conforme suas próprias palavras, sua doença sempre o espreita. E hoje o senhor me informou que aos menos 24 médicos não conseguiram ajudá-lo. Isso é tudo que sei a seu respeito. Assim, podemos começar? Primeiro, conte com suas próprias palavras tudo sobre sua doença.